A gente pode entender a cultura como uma coisa comum, ordinária, ou a gente precisa ter essa noção da cultura como algo elevada, em oposição ao nosso mundo material aqui? Bom, você está sendo muito eh, modesto ao não contar que você está citando o Raymond Williams, né? O Raymond é um crítico de cultura britânico que representa um corte epistemológico, né, na produção de saberes acerca dos estudos de cultura. É quem fundamenta uma nova matéria dentro das humanidades é o Raymond Williams e as pessoas que levarão adiante o projeto e o trabalho dele. E o Raymond tem esse ensaio que aqui no Brasil está publicado no livro Recursos da Esperança pela editora Unesp, que abre o livro, foi traduzido pela minha professora Maria Elisa Sevasco, chamado A Cultura é Comum, em português, em inglês é Culture is Ordinary. Ainda que haja algum chiado e ruído entre a noção de ordinário, né, em oposição a extraordinário. Não existe nada de extraordinário na cultura. E o Raymond é a primeira pessoa no mundo que está, ao menos dentro desse campo de estudo, né? Se a gente pensar que a antropologia já estava falando isso há algumas décadas, mas o Raymond é a primeira pessoa que está nesse campo de estudo, abrindo os nossos olhos para o fato de que a palavra cultura entra na língua inglesa por volta do século IV. E ela entra ligada ao plantio. Cafeicultura, apicultura, e a partir daí a gente entende cultura como cultivo. Na língua inglesa, um adjetivo comum para falar sobre uma pessoa erudita é cultivated, né? Uma pessoa cultivada. Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano. O modo com o qual a gente altera o espaço, o modo com o qual a gente constrói e organiza cidades, sistemas, valores, é tudo cultura. E, portanto, a cultura é ordinária. A cultura é comum. Existiu, muito provavelmente existirá no mundo, uma outra vertente ou perspectiva de análise, de compreensão, que busca lançar um olhar que aparta cultura de sociedade. O Raymond Williams está fazendo uma batalha dentro de um campo conservador, por vezes reacionário, na Inglaterra, que é uma tradição de estudar a arte como se ela preservasse valores elevados de doçura de um grupo. Essa frase é do F.R. Leaves, Francis Raymond Leaves, que é o grande crítico de cultura até o Raymond Williams. A gente atribui a ele um método de análise de cultura chamado close reading, né? Essa leitura que se restringe ao que está na página. A perspectiva raimundiana, williamiana, é um corte epistemológico porque ela entende que a cultura é uma produção humana e que esse reino apartado de doçura é uma visão elitista, conservadora e que de alguma forma traça uma ideia que está enraizada em nós, de que o crítico é um sobre-humano, de que o intelectual, o artista, é alguém com uma sensibilidade à flor. E não é. Na maioria das vezes, é uma pessoa que nasceu em uma bolha de privilégio e que, portanto, pôde ser educada numa determinada direção. Não existe cultura como uma nuvem apartada do mundo, né, onde um depositário de ideias ficaria guardado. Mas a cultura é esse campo intrínseco à realidade. Em termos marxistas, a gente fala sobre base e superestrutura, infraestrutura e superestrutura. Sendo a primeira, a base, a forma com a qual a gente produz a vida. A superestrutura, a forma com a qual a gente atribui significado e leitura à vida. E elas estão interrelacionadas.
qualquer mudança na base opera uma mudança na superestrutura e incursões da superestrutura podem apontar direções para a base, exercem pressões sobre a base. Por isso que os nossos sistemas de leis mudam com o tempo, porque o modo de produzir a vida muda com o tempo. Por isso que o nosso debate acerca de direitos humanos, quais são os corpos que importam, quais são os corpos abjetos, quais são as vozes dotadas de saber, quem serão as pessoas ouvidas ou não, tudo isso muda porque a nossa forma de organizar a sociedade muda. A cultura é... E aí, talvez, uma pessoa que tenha falado isso de uma forma muito, muito brilhante, um crítico de cultura norte-americano, o Frederick Jameson, ele diz que a cultura é o campo que liga história e consciência de classe. É que é impossível que a gente se posicione nas batalhas, que a gente entenda os processos, que a gente pense as direções por outro meio alternativo, que não seja a cultura. Né? Para além da cultura não existe nenhuma possibilidade de acessar valores e significados. A cultura carrega tudo isso.